século passado, disse que é mais fácil um homem ensinar 10 homens a orarem do que, aliás, ensinar 10 homens a pregar do que um homem a orar a Deus. Será que naquele tempo as coisas eram difíceis para o homem como é hoje? Porque o homem hoje tudo faz, mas não tem esse momento com Deus, né? Porque o título aqui vem falando de Neemias, né? A oração de Neemias. Eu botaria também que é tempo de interceder. Porque nós nas igrejas, eu também faço parte disso, às vezes somos muito egoístas, porque tu vê que Neemias, ele poderia ficar na sua zona de conforto, porque ele era copeiro do rei. E ele se preocupou com os seus servos que estavam lá em cativeiro há 70 anos, se eu não estou enganado. 70 anos em cativeiros. E ele mesmo sendo um servo estranho lá no palácio, ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E ele se preocupou com o estado que estava em Israel naquele momento, né? E às vezes nós não se preocupamos com o irmão do lado da igreja, não se preocupamos com a nossa vizinhança. Já ouvi alguns relatos de algumas pessoas de orarem pela sua rua, pelos seus irmãos, mas às vezes a gente não olha para o nosso irmão do lado, né? Às vezes a gente é egoísta, nossas orações é somente voltada para si próprio. E aqui Neemias dá uma chamada de atenção em todos nós, né? Porque Neemias, ele podia ficar, como eu falei, na zona de conforto. Estava tranquilo, no lugar onde ele era bem tratado, mas ele era tão cheio do Espírito Santo que o rei até foi usado por Deus a colaborar com a reconstrução de Israel. Mas ao mesmo tempo tinha pessoas de Israel, judeus, né? Já estavam ganhando muito dinheiro lá em Israel, com a situação difícil que se encontrava, e lutavam contra a reconstrução de Israel. E às vezes a gente está em situações adversas. O que me chama muita atenção nessa palavra é que Neemias, quando os irmãos dele relatam a situação de Israel, ele relata que Israel estava em pecado, por isso estava naquele momento de cativeiro. E às vezes, irmãos, a gente se encontra da mesma forma. E às vezes, através dos nossos erros, dos nossos egoísmos, um irmão nosso, um parente nosso não se converte, talvez uma pessoa que já foi criada na igreja hoje está afastado. O que mais me chama a atenção de Neemias? Que Neemias, além de jejuar e orar, ele confrontou o povo a voltar para Deus, porque estava em pecado. Porque às vezes algumas coisas estão dando errado em nossas vidas, não é Satanás. Às vezes é os nossos erros, os nossos pecados. Se nós olharmos as histórias de Israel, quando o Israel era atacado, destruído, recaía, era o pecado do povo de Deus. Assim somos nós. Se a nossa vida não está dando certo em algumas coisas, muitas coisas, nós devemos olhar para si e ver se verdadeiramente estamos servindo a Deus com sinceridade. Porque às vezes, como aqui está sendo muito pregado para a transformação, de fazer o correto, estou tentando também, às vezes a gente está errando e estamos achando que estamos por cima da cabeceira, que nós não estamos. E temos a mania de julgarmos. Você vê que Neemias, ele era um homem justo perante Deus, mas ele jejuou e orou perante o Senhor pelo pecado de Israel. Por isso que Israel estava queimado, destruído, entendeu? Assim somos nós, com as nossas situações, nossas vidas, nossos dilemas e problemas. Às vezes nós olhamos para o lado, achamos que estamos por cima da carne seca, como eu falei, mas às vezes nós estamos deixando a desejar. Porque se nós estivermos pecando, nós como pais, eu me botando aqui, eu como um dos pais, eu até falo com a minha esposa em casa, não devemos sempre ser ferro e fogo, só ferro, né? Devemos passar o benjolate e também de vez em quando soprar. Mas na palavra de Deus fala que se o teu filho está errado, você tem que corrigir. Não batemos palma para o palhaço dançar. Não bater palmas para dançar para palhaço, entendeu? Pelas situações erradas, angustiantes. Temos que, se estiver errado, não devemos bater palma só porque é nossos filhos. Corrigimos na palavra, não para dizer que a gente é melhor do que eles,
Na palavra, ó, a palavra de Deus está dizendo isso, isso, isso. Por isso que a tua vida está assim. Porque se você olhar hoje, igual nós fazíamos no passado, de orarmos pessoas traficantes, bebum, o nosso missionário aqui, usado a falar, nossos missionários, né? Que Jesus nos ama. Ele, refletindo, fala uma coisa que eu fiquei muito pensativo. Jesus quer nos amar. Mas será que verdadeiramente a gente quer que Ele nos ame? Porque se a gente está fazendo o correto, Ele não vai nos amar. E a gente no passado, e algumas igrejas não só a nossa como outras, a do passado, a gente não precisa falar o nome, oram pessoas com vida errada, pessoas bebum, traficantes. Devemos julgar? Não. Mas muitos ali são filhos de crente. E eles pedem oração, tu vai falar da palavra de Deus para eles, eles conhecem às vezes até melhor do que a gente. Aí pedem para orar mãe, orar pai, mas estão vendo a vida errada. Tu vê que Neemias, ele confrontou o povo. Se a situação estava difícil com Israel naquela época, era por causa do pecado. E nós não devemos ser coniventes com o pecado, independente de correr laços de nosso sangue do nosso lado. Aleluia. Temos que corrigi-los. Porque se as coisas não estão dando certo no nosso lar, na nossa família, é porque tem alguma coisa errada. Porque eu semana passada, eu fiz uma coisa sem pensar, e depois começou algumas coisas no meu trabalho a pipocar. Mas o Espírito Santo de Deus é tão misericordioso que ele lembrou onde estava o erro. Não precisou, entre aspas, de Neemias me tocar. Né? Mas às vezes tem alguns que estão dormentes e precisam de alguns Neemias para fazer eles voltarem para o que é correto diante de Deus. Porque não adianta vir para a igreja, pregar, louvar, fazer tudo que tem que fazer, se perante a tal grande número de testemunhos que nos rodeia, a gente não dá um bom testemunho. A gente não faz o que é correto. E o pior, pipoca dentro do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso... Tudo que a gente meter a mão, tudo está errado. Tu vê que Neemias, ele confrontou o povo. Vocês estão pecando, entendeu? Vocês estão errados. Se voltem para Deus, que Ele vai se voltar para vós. Porque é isso que fala. Então, se eu não estou enganado também, eu fiquei interessando em conhecê-lo, através do missionário Léo, do John Wesley. John Wesley orava de 4 a 6 horas por dia. A gente não ora nenhuma. A gente não ora nem 1 hora por dia para Deus e prol de tudo. Se esses homens de Deus no passado oravam e tiveram dilemas, problemas, entendeu? Vê que Neemias se indignou com as coisas erradas que estavam acontecendo. A gente tem se indignado com as coisas erradas que estão acontecendo. Tu vê que tudo que tem acontecido, se nós olharmos para a pandemia, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, é uma coisa para a gente refletir, né? Porque a pandemia, o homem, entre aspas, se voltou para a família, falou que ia ser mais conivente com o pai e mãe, ia dar mais valor às coisas. Mas você vê que a pandemia, ao mesmo tempo, teve muita separação, teve muito feminicídio, né? De pessoas que já eram casadas já há muitos anos e, pasmem, a grande maioria desses crentes. Ou seja, olha aí, não estavam igual o povo de Israel no passado, no pecado? A pandemia foi só um escape para o mal verdadeiramente aparecer. E a gente às vezes não se atenta para as coisas ruins que estão acontecendo. Isso eu também, com toda a minha humildade, hein, porque às vezes a gente fica nervoso, esquece, né? A gente faz uma colinha, não tenho vergonha de falar, né? Estava escrito em 2 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo me chama pelo meu nome e buscar, né, a minha face e se afastar do mal, dos maus caminhos do céu, eu os ouvirei do seu mau pecado e curarei a sua terra. Ou seja, assim foi o que Neemias fez o povo de Israel voltar, entendeu? Assim somos nós. Nós temos que voltar. Se nosso filho está errado, principalmente se conhecer a palavra, não passem a mão na cabeça. Sabe por causa de quê? A salvação é individual. A minha filha está lá. Eu vou lutar para ensinar o correto para ela. Que a palavra fala: ensinar o caminho onde se deve andar, para quando se crescer, não se desviar. Eu vou ensinar o correto para ela, mas a decisão vai ser dela. Se ela vai querer correr para o outro lado ou não. E se eu tiver a Bíblia até lá, toda a vontade de Deus, se ela estiver errada, eu vou falar: olha só,
você é minha filha, eu te amo. Mas a palavra de Deus fala isso, isso e isso. Se você não se consertar, nada vai melhorar. Porque senão ela não vai voltar para Deus, gente. Se ficar passando na mão, principalmente quem conhece a palavra, não vai voltar para a igreja. Não vai voltar. Temos que ser enérgicos. Eu tiro por mim, meus irmãos, eu sou o mais velho de casa, meu pai sempre tem entendimento espiritual, tem toda a maneira dele ensinar o correto, mas o meu irmão caçula deu trabalho porque meu irmão fazia coisas erradas, porque meu pai afrouxou comigo com a minha irmã. Eu era mais velho e minha irmã, por ser menina, meu pai sempre foi muito duro. Então, ou seja, e meu irmão foi completamente ao contrário, deu muito trabalho com meu pai, por causa da frouxidão. E a palavra de Deus, ela é assim, sim, não, não. Você não deve afrouxar. Se tiver 10 filhos, criam eles todos iguais. E se afastar, amem. É o teu filho, saiu do seu ventre, você criou, você deu mamar, igual do outro, eu faço uma madeira com a minha filha. Mas se ela se desviar, fale a verdade. Fala para ela, ou para ele, se você não voltar para Deus, a Jesus transporta você, sabe para onde tu vai. Se ficar passando a mão, meu filho, minha filha, não vai voltar, desculpa te falar, não vai voltar para Deus não. Não vai voltar. É triste, é duro? É. Não vai voltar. Agora, se você falar a verdade, vá lá, passe a mão e fale a verdade. Entendeu? Ó, minha filha, eu te amo, mas a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Porque Neemias fez aqui o povo refletir. É o pecado, gente. O pecado faz o homem cair. O pecado faz o homem se afastar de Deus. Aleluia. O ser humano tem que entender isso. E Deus, lá no Éden, quando ele falou que não coma do fruto da sabedoria, que tu vai morrer, é a morte espiritual. E muitos filhos de crente aí estão mortos espiritualmente. A gente dentro da igreja, e os nossos filhos afastados, eu falo de mim, que a culpa é minha, de meu pai, minha mãe, meus irmãos, não está na igreja. Porque lá onde a gente éramos, a gente tinha que estar na igreja todos os dias, e o meu testemunho era péssimo. Eu sou o culpado, mas ao mesmo tempo eu me cobro. Porque já era, pelo tempo que eu estou de igreja, 15, 16 anos, já era para algum deles ter se convertido. Mas o culpado sou eu. Por quê? Eu me fazia de melhor do que eles. Eles não tinham nada de Deus, cuida das coisas de Deus, que Deus cuida dos seus. Não é assim. Graças a Deus, as coisas, nossos missionários têm nos esforçado a nos ensinar o correto. Por causa desse erro, eu me cobro todos os dias. Eu, graças a Deus, meu sogro se batizou, o Lucas se batizou, mas ali foi uma reflexão para mim, onde o filme passou na cabeça. Nossa, estou 15 anos na igreja. Meu pai está com 76, minha mãe com 71. Nenhum dos dois está na igreja. E eu acho que a minha cobrança é muito grande. Mas tu imagina a pessoa que já criou os filhos na igreja e se afastou. Gente, se Jesus voltar hoje, como é que vai ficar os teus filhos? Você está apoiando as coisas erradas, fazendo tudo o que eles querem, em prol porque é meu filho, vou amar, vou ajudar. A palavra, eu já ouvi algumas pregações falando que se você passar pano para o erro, em vez de você ajudar o seu filho, você joga ele ao abismo. Isso é a palavra de Deus. Se a gente não pegar no pé dos nossos filhos, ou daqueles que estão diante de nós, e mostrar o correto, desculpa, volto a falar, desculpa, é duro, mas é verdade. Eles não vão se converter e não vão voltar para Deus. E se Deus voltar, é capaz até de até o mesmo ficar. Não é porque eu estou pregando, como outras vezes eu prego também, pelo menos esforço no meu trabalho agora está pregando, entendeu? Porque até preguei uma palavra chamada Oséias 4, né? O povo é destruído por falta de sabedoria. Uma palavra dura, mas é verdade. Mas é a realidade. Se a gente não se atentar para a palavra e aprender, nós seremos destruídos. E muito crente está sendo destruído, achando que está por cima da carne seca. Volta a falar, e não está. Se não se voltar para Deus, corrigir os erros que estão acontecendo em sua volta, em cima de você, eles não vão voltar para Jesus. Porque ele está passando a mão na cabeça, as coisas estão acontecendo, e você está, é meu filho, é minha filha, está errado, corrija. Tu vê que Neemias, ele corrigiu os seus irmãos, eles estavam em pecado. O pecado afasta o homem do juízo e da justiça. Então, o ser humano tem que se voltar para Deus, entendeu? Numa totalidade. Tem que se voltar, entendeu?
Porque foram 70 anos de exílio no povo de Israel. Entendeu? Sofrendo por causa de quê? Do pecado. Se afastaram de Deus. E se afastando de Deus, perdem a proteção. Se tu teve a experiência de meditar em Jeremias pregando contra o pecado. Palavras duríssimas. Mas é verdade. O ser humano hoje quer ouvir palavras que afagam o ego. Não querem ouvir a verdade. Se nós não dermos um bom testemunho, principalmente da nossa casa, não vão se converter. Não vão se converter, e eu também estou nessa situação. É mais de 50% para mim, que eu também tenho responsabilidade, não só com a Sofia, mas também com o Lucas, entendeu? De passar para eles o correto, fazer o certo. Porque se eu não der um bom testemunho, as pessoas vão blasfemar de Deus. E tu acha que Deus sentado no trono vai ficar feliz disso? Tu passando a mão na cabeça do teu filho, ele em pecado? Detalhe, conhecendo a palavra, criado na igreja, corrija, ame, participe das coisas, mas se a sua vida está essa situação difícil que está aí, é por sua culpa. Enquanto você não se voltar para Deus, as coisas não vão melhorar. Vai ficar essa coisa oscilante, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bem, um dia está mal. Se não se converter, se você que é pai e mãe, não mostrar o que é correto para os seus filhos, assim vai acontecer com o povo de Israel. As coisas vão andar de mal a pior. É duro? Mas é a realidade. Porque Neemias confrontou o seu povo. Volta a falar, ele podia ficar na sua zona de conforto. Porque ele era um homem tão cheio de Deus, que eu creio que o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus fala, quando você é cheio de Espírito, até seus inimigos se fazem seus amigos. O rei até ajudou a mandar coisas, mantimentos e profissionais, vamos botar assim, para a reconstrução de Israel. Assim somos nós, entendeu? Vamos se voltar para Deus, entendeu? Seguir a Deus verdadeiramente, orar mais, interceder, porque nós somos intercessores. Verdadeiramente, estamos sendo intercessor pela igreja, pelo nosso país, entendeu? Ver que essas coisas que estão acontecendo no mundo não é à toa, entendeu? Tem muitas coisas aí que estão acontecendo, o povo está dormente. Eu infelizmente acabei vendo agora o encerramento da Olimpíada, mais assustador ainda do que a abertura, e o povo está dormente. O povo está dormente, não está acontecendo nada. Cristo está à porta. E nós, como pais, e temos parentes, desculpa, que ainda não conhecem Jesus, se estiver no erro, confronte. Que eu estou tentando, como missionário, eu comentei com o missionário Gibson, que eu estava pregando algumas palavras, ele falou que é tempo de não amassagear, e se empregar o que Deus quer. Que Jesus está à porta. Se verdadeiramente a gente não se converter, ou fazer no meu trabalho, eu sou o primeiro a ficar. Vai ser vergonha para mim. Porque as pessoas costumam dizer que está na igreja está salvo. Pode ser que naquele grande dia eu tenha um pequeno erro, né? Como Deus falou para aquele homem rico lá, né? Senhor, desde pequeno eu aprendi a orar, louvo a ti, né? Conheço as escrituras desde pequeno, eis que falta alguma coisa, né? Larga tudo que tu tem e me segue. Ele não ficou triste e continuou com a riqueza dele? Assim somos nós. Deve ter alguma coisa dentro de cada um de nós que nós devemos tirar. Eu tenho. Estou me olhando, tem muitos erros para me tirar, porque é muito difícil, né? A gente tirar os nossos próprios erros, porque é muito fácil a gente falar dos outros. Mas olhar para dentro de si e falar, poxa, eu estou pecando nisso, isso é uma coisa para a gente se autoavaliar, né? Porque às vezes a gente não enxerga o próprio erro. Olha para o umbigo, olha para os outros, olha para o lado, né? Mas para nós mesmos, nós não observamos os nossos próprios erros, né? Porque Neemias, ele fez o povo aqui se voltar, né? Porque aquele que clama a ele verdadeiramente e segue os seus caminhos, entendeu? O que realmente, verdadeiramente está escrito, Deus há de ajudar. Mas se tu, ou pobre mortal, homem ou mulher, se afastar, as coisas vão dar errado. Assim como foi em Israel no passado, é as nossas vidas hoje. Se afastou de Deus, as coisas ficam difíceis. Não faz o correto perante Deus, as coisas vão ficar difíceis, entendeu? Então, ficam essas palavras aí. Se ficou alguma coisa da minha parte aí que fora não entendeste, meditem em casa dele de novo, porque esse livro ele é muito espiritual, né? Eu também já tinha meditado nele algumas vezes, fiquei impactado com muitas coisas, mas até então confesso que
não tinha me atentado para essa parte, né? Porque o povo de Israel estava em pecado, né? Não é que Israel era coitadinha, é porque tinha largado as coisas de Deus. Não estava fazendo o que era correto. Então, meditem em casa e vê se verdadeiramente ficou faltando alguma coisa da minha parte, Deus consiga refletir e mostrar para vocês o que eu não pude falar aqui. Desculpem que eu estou um pouco nervoso, como sempre, mas que Deus nos sustente e nos guarde, amém?